8 anos sem ganhar do São Paulo, hein? 8 anos sem ganhar do São Paulo, nosso querido Esporte Clube do Recife, que um dia nos deu Toinho, grande Toinho, goleiro que revezava com Valdir Pérez nos anos 70, a responsabilidade de fechar o nosso gol. Grande, inesquecível Toinho. O Toinho foi dos primeiros goleiros a jogar com a perna. Quem vai lembrar disso daí, né? São a velha guarda, logicamente. O Toinho, ele saía jogando com a perna. Naquela época era uma coisa excepcional, era uma coisa fora da curva. Hoje em dia, goleiro que joga sem perna não joga, na verdade, né? E o Toinho tinha momentos incríveis. Eu me lembro de um lance dele contra o Santos, no domingo de manhã no Morumbi. Eu me lembro direitinho disso, que ele saiu driblando o ataque santista e ele foi derrubado no meio de campo, senão ele ia fazer o gol. Grande Toinho, que veio do Sport Recife. 8 anos, hein? 8 anos que o nosso querido clube da Ilha do Retiro não ganha do São Paulo. São Paulo vai ser Madre Teresa hoje, tricolor. São Paulo já foi Madre Teresa com Curitiba. São Paulo foi Madre Teresa com Tolima. São Paulo foi Madre Teresa com Curica. E aí tudo bem, tem o acréscimo da arbitragem. Hoje não vai ser, né? Porque se a gente não quebra tabu, como aconteceu no domingo, não vamos deixar os caras quebrar também o nosso tabu hoje na Ilha do Retiro. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, quarta-feira de jogo, rapaz, que expectativa gostosa, né? A gente sempre fica imaginando o que pode acontecer com o nosso São Paulo, a torcida do Tricolor lá se preparando para poder também estar lá lotando a Ilha do Retiro, né? O nosso irmão Cássio, do Tricolor na Mochila, também está lá no Recife. Vamos ver se a gente consegue hoje fazer um ao vivo lá com ele, para conversar um pouquinho com vocês lá da temperatura ao vivo do jogo. É aquela expectativa sensacional. Começou a Copa do Brasil. Copa do Brasil é aquele título que o São Paulo ainda não tem, mas isso não diminui em absolutamente nada na vida do São Paulo. É claro que vira vira algo a ser conquistado, e isso é importante. Mas não imagino, veja bem, claro que o time pode crescer, claro que pode pegar liga, claro que ele pode ir se desenvolvendo ao longo do campeonato. Não quero crer que seja o título mais provável que a gente possa ter esse ano, se é que nós vamos ter algum, né? Eu quero acreditar ainda esse ano, como eu acreditava no ano passado, que o título da Sul-Americana pode ser uma coisa mais possível para o São Paulo. Mas enfim, é só uma percepção, nada mais do que isso. É importante saber de vocês também, né? Claro, ontem me perguntaram lá na família Tricolor da Vila Ema, meus queridos irmãos, que eu participei lá da live, sempre gosto demais de estar lá com eles, do pré-jogo deles, me perguntaram sobre isso. Gente, o que eu gostaria de ser campeão hoje? Da Copa do Brasil. O que eu acho que é mais possível? Da Sul-Americana. Então, assim, tem uma diferença entre o ideal e o possível, né? Então, de acordo com aquilo que você imagina, quero saber também, logicamente, a opinião de vocês, a gente vai ter uma ideia sobre o que, de repente, pode ser conquistado. O que eu acho que a gente não pode perder de vista é a possibilidade de conquistar. Um clube como o São Paulo, ele não pode perder isso de vista. Ah, não, tudo bem, se conseguir isso tá bom, se conseguir aquilo tá bom também. Não é assim que funciona, e não deve, penso eu, funcionar na vida do São Paulo Futebol Clube. Começou a Copa do Brasil, que a gente não tem. Começou a Copa do Brasil, que a gente perdeu pro Cruzeiro. Até hoje eu acordo de madrugada assustado. Parece um pesadelo aquele jogo do Cruzeiro. Aquela situação toda que envolveu o Axel, o Miller do outro lado. No finalzinho do jogo, aquele lance do Marcelinho Paraíba. Meu Deus, hein? Eu me lembro como fosse ontem. A gente assistindo o jogo na televisão em casa, alguns amigos, o Vartão, meu querido Vartão, que faz tempo que eu não vejo. Nós fomos juntos na final lá de Bragança Paulista, junto com o Carlão também. A gente assistindo o jogo e antes desse desastre todo, a gente combinando, vamos para o aeroporto, vamos para Congonhas, esperar o jogador, vamos lá fazer festa, vamos preparando para ir para Congonhas. E de repente, água no chope do torcedor são paulino. Faz parte da história, por isso que é legal a gente, né, poder ter vivido e lembrar desses momentos todos, né? Mesmo sendo triste, mas é legal a gente poder ter a lembrança e a memória para poder compartilhar com os amigos, principalmente os amigos velha guarda, né? A galera e os mais novos também, para de repente entenderem um pouco melhor, para verem um pouco mais ilustrados esses momentos aí da vida do São Paulo Futebol Clube. Começou a Copa do Brasil, já começou com... Gente,
Ontem eu conversava com o meu irmão Barolo sobre isso, né? E eu achei muito interessante. Quem sou eu na fila do pão, né? Mas eu digo assim, o vídeo do Barolo do pós-jogo, ele comenta sobre o lance lá teria sido dado, o lance cá teria sido dado, se fosse na outra área, enfim, todo aquele levantamento que ele fez, e eu, coincidentemente, também, porque eu tenho muito também essa linha de raciocínio, né? Então, assim, é, o pênalti no, o pênalti no, o pênalti lá no menino do Corinthians, do pênalti do Rafinha, teria sido dado do outro lado? Não. A falta do Caleri teria sido dada se fosse do outro lado? Não. Então, assim, eu faço muito essa análise também. E ontem aconteceu de novo com o Daronco. Ontem aconteceu de novo pró-Flamengo, né? Flamengo, hein? O Flamengo é o clube mais ajudado do Brasil. Ponto final. Vejam bem, senhores, isso não tira o mérito né? O mérito do elenco que tem, não tira o mérito do mérito. Não é nada disso. Eu tô dizendo o seguinte: mais ajuda. É assim que funciona, né? Então, assim, tá lá na lista tá lá no primeiro lugar o Flamengo. Perto do Flamengo, o nosso querido Curica, né? O Curica tá lá perto do Flamengo como o segundo clube mais ajudado, o segundo time mais ajudado do Brasil. Em terceiro, vinha a gente, mas nós estamos despencando. Pro São Paulo também. Eu falo da sujeira dos outros, mas não conto das minhas, né? Então a gente teve também, historicamente aí, aquele gol de mão do Leivinho em 71. Mas foi de mão, Rony. O pessoal brinca. Eu perguntando pro meu irmão, pro Gerson, ou pro Gilberto Sorriso, acho que foi pro Gilberto Sorriso numa live que eu fiz. Eu falei, mas foi mão de mão? O gol foi de mão? O Gilberto falou, eu não sei, eu não vi, eu tava de costa pro lance. Grande Gilberto Sorriso, gigante Gilberto Sorriso, um dos maiores laterais esquerdos da história de São Paulo. Perguntei pro Gerson Canhota na live que eu fiz, maravilhoso, gigante. Meu Deus do céu, um dos maiores jogadores do planeta de todos os tempos, o nosso Gerson Canhota. Perguntei pra ele, ele falou, Rony, lógico que foi, pô, dá pra ver direitinho. Ele dá um soco na bola. Então essa coisa maravilhosa do futebol, não tinha VAR, né? Até hoje, quando você vê o lance, você fica na dúvida. Bota lá no Google. Final do Campeonato Paulista 71, gol de mão do Leivinho, né? Então, assim, aí ficou aquela polêmica toda. O São Paulo em 86, na final lá em Campinas, um pênalti no João Paulo, que, meu Deus do céu, hein? Né? Aí o Aragão fez que não viu. Gente, tem muitas histórias. O futebol é forrado disso. Todo mundo é ajudado e todo mundo é prejudicado. É que tem uns que são mais ajudados. E ontem o Flamengo foi ajudado. Por quê? Se fosse do outro lado, o Daronco teria ido no VAR, o VAR teria chamado ele, né? Blá, 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 aquela coisa toda. Possivelmente não, teria o cartão amarelo, porque ele faz até o sinal de que o Gabigol tá indo para a linha de fundo. Faz aquela cena toda, aí vai pro VAR. Aí, gente, o Gabigol não tava indo para a linha de fundo. Eu não tô dizendo que a expulsão foi errada. Para mim, o Gabigol tava indo pro gol. E o jogador o Felipe Melo, quando faz a falta, ele não tem ninguém do lado dele. Ele tem um jogador do Fluminense que vem correndo atrás do Gabigol ainda. Atrás dele ainda, né? Ou seja, era lance de estar em direção ao gol. É que assim, aí de novo. Mas se fosse do outro lado teria dado? Não teria expulsado. A gente sabe que não teria expulsado. Porque aí entra o peso, aí entra a influência, aí entra o árbitro ser mais fraco ou não. O árbitro ser mais, como é que eu vou dizer para vocês, mais manipulável, entre aspas, não é o manipulável do ser comprado, porque eu não acredito nisso, se vocês me permitem. Eu acredito no manipulável o seguinte, o cara se dobra à força. O cara tá no estádio lotado, blá, 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 aquela coisa toda, ele facilita porque ele tá ali. Isso daí, resumindo, é o juiz caseiro, né? Então começou a Copa do Brasil, já começou quente já. Com esse negócio de arbitragem, vai acontecer mais coisas, gente. Vai acontecer mais coisas. Eu gosto do Wilton Sampaio, que vai apitar o jogo do São Paulo. Eu gosto, eu acho um bom árbitro. Apitou Copa do Mundo. Teve um jogo River Plate e Boca, acho que foi na Libertadores, que ele apitou na Argentina. Que, pelo amor de Deus, ele deu uma aula de arbitragem. Eu acho engraçado, esses caras vão apitar Sul-Americano, eles arrebentam. Agora chega aqui no Brasil, é só confusão. Mas enfim, começou a Copa do Brasil e nós vamos ver com que roupa Dorival Júnior vai pro jogo. De que maneira Dorival Júnior vai apresentar o São Paulo Futebol Clube. A gente está falando aí de volta de Nestor, a gente está falando de poupar alguns jogadores, como diz o nosso querido Rafael Rossi, o São Paulo é o time do futuro, sempre preocupado com o jogo seguinte, né?
e menos com o jogo atual, mas enfim, eu tô fazendo aqui uma reflexão só a respeito, né? O Dorival possivelmente deve estar sabendo o que ele está fazendo lá dentro, até porque ele está invicto, até porque a defesa melhorou, enfim, tudo isso que nós já falamos. Então é muito legal a gente imaginar hoje o que o Dorival vai trazer para o jogo. Algumas coisas que eu gostaria de ver, gente. A permanência do Araújo, do Michel Araújo no time. É um jogador que tem me mostrado, fez o gol. É um jogador que tem mostrado que dá velocidade para o time. É um jogador que tem mostrado que tem uma boa visão de jogo. Ele tem um bom arranque. Ele tem um bom toque de bola, ele inverte bem as jogadas. Ele tem assim, a caixa de ferramenta do Araújo é muito melhor e mais aparelhada que a caixa de ferramenta do Nestor, por exemplo. Eu só não entendo a titularidade do Nestor, né? Mas eu gostaria de ver o Araújo não encostado na linha lateral, lá como o Rato fica lá, e o Rato também entregou para Deus já. O Rato já é aquele jogador que já, eu tô no São Paulo mesmo, agora eu vou encostar meu corpo. Tá pouco futebol para São Paulo, é isso que eu tô dizendo. A gente precisa de muito mais do Rato, além da bola parada do Rato, que acho que deu certo uma vez e já deram um troféu para ele de bola parada, tá? Então assim, eu gostaria de ver o Araújo. E de repente, o Luciano vai jogar hoje, de repente tem mais uma chance aí de poder fazer alguma coisa a mais do que tá fazendo, que tá pouco também pro São Paulo. De repente ele usar até o Araújo no lugar do Luciano. Foi uma coisa que eu coloquei ontem na live. Por que não? Por que não aproximar o Araújo, que tem o bom passe, uma boa visão de jogo, e aproximar do Caleri para ver se ele conversa mais com o Caleri? Porque o Luciano não conversa com o Caleri. Entendam a palavra conversa, não é porque eles estão brigados. A palavra conversa é a dupla de ataque. O que eles podem construir juntos, o que eles podem fazer juntos, as tabelas, as paredes, e um monte de coisa que uma dupla de ataque que se preze costuma fazer em qualquer time, né? Então é importante a gente ter também essas concepções daquilo que o Dorival possa estar melhorando no time, que a gente possa ver também de alguma maneira, né? Até porque nós somos parpiteiros, né? É por isso que eu sempre brinco. É por isso que o Dorival ganha 1 milhão por mês e eu não ganho nada. Então, assim, quem é o cara que conhece do futebol aí? É o Dorival que ganha 1 milhão. 1 milhão por mês, não sou eu. Né? Então é uma percepção de torcedor. Hoje vai ter o Patrick no Caio, que sentiu lá sentiu um desconforto, sei lá eu, meu Deus, hein? Aff, Maria, cada uma que a gente vê também, né? O Caio tá com trauma. Trauma tô eu de ver esse cara como titular do São Paulo. Mas é o que tem pra hoje, eu sei que é o que tem pra hoje. Você queria quem, Rony? Tá bom, não, eu não queria. Eu queria outra coisa, mas querer, no caso do São Paulo, não é poder. Vai jogar o Patrick. Patrick, aproveita a chance, meu filho. Né? Aproveita a chance, você tá vestindo a camisa do São Paulo, oportunidade da sua vida, arrebenta com o jogo, Patrick. É tudo que a gente quer e é tudo que você precisa. Tá faltando também um pouco de punch para esses jogadores, hein? O cara que põe a camisa do São Paulo e pesa, eu preciso de um tempo, vai ver se eu tô na esquina. O São Paulo é pra ontem, não tem tempo. Ou você entra e arrebenta, meu irmão, ou você entra e é arrebentado. Não tem meio termo aí, tá certo? É isso daí. Eu acredito muito hoje na vitória do São Paulo. Eu imagino que vai ser um 2-0 no placar do coração e no placar da razão vai ser 1-0 pro São Paulo. Legal, gente? Ao final da partida a gente vem com o nosso pós-jogo, pedindo aí a gentileza, se puder, aproveita, dá um clique aí, dá um like aí no vídeo, que ajuda a gente demais também. Se puder colocar lá no grupo de WhatsApp dos amigos São Paulinos, a gente também agradece demais. Obrigado a você, São Paulino, obrigado a você que não é São Paulino, que está sempre aqui. Acho muito legal essa sinergia, essa parceria de todos. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área, grande quarta-feira.